Então, exemplo 2 diz o seguinte: uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos é, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre os senos do raio incidente refratado igual a 1,4, certo? Razão do incidente do refratado, certo? É o meu N1 dividido por N2. Então, N1 dividido por N2 é igual a 1,4. N1 incidente e o nosso N2 refratado, onde o meio está mudando a velocidade e está refratando esse raio de luz. Tudo bem? É igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará alteração do combustível. Então, quando mudar esse N2, essa razão aqui vai mudar, certo? O N1 permanece o mesmo, porque está vindo do ar, só que se tiver uma alteração no N2, ou seja, uma alteração no ângulo refratado, isso daqui vai mudar, certo? Então ele diz, em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Então agora ele está dizendo que a razão N1 dividido por N2 é igual a 1,9. Ele quer saber o que aconteceu com esse raio refratado, certo? Ele mudou de sentido? Bom, se ele mudasse de sentido, então, se ele mudasse de sentido, o que aconteceria seria assim, meio 1, meio 2. Se ele mudasse de sentido, ele iria bater, certo? Ele está indo para um sentido, agora ele vai para o outro, certo? Ele passaria para o inverso, então ele está vindo para cá, ele mudou de sentido, ele bate e vai para o outro lado, certo? Tem os sentidos opostos. Não, ele não mudou de sentido. Se ele mudasse de sentido, eu nem teria isso daqui, eu nem teria meu índice de refração. Sofreu uma reflexão total, certo? Se ele sofre uma reflexão total, de novo eu não tenho um N2, porque tudo ficaria no meio 1. Então, se ele muda de sentido, ele permanece no meio 1, certo? Se ele está tendo uma reflexão total, refletindo para cá, ó, reflexão total. Se ele está tendo uma reflexão total, permanece no N1. Então, de novo, eu não tenho N2. Atingiu o valor do ângulo limite? Se ele atinge o valor do ângulo limite, ele iria partir para cá, certo? Estaria na interface entre os dois. Letra D. Direcionou-se para a superfície de separação. Aproximou-se da normal à superfície da separação. Então, aqui ele está tendo um θ incidente. Então, meu ângulo incidente está aqui. Meu θi. E agora ele quer saber o que acontece com esse cara aqui, certo? Se ele se aproxima da superfície, certo? Ou ele se aproxima da normal com a superfície. Bom, para esse camarada ser maior, certo? Ele está aumentando a divisão dele, certo? Então, eu estou dividindo 1 por 2 e o resultado está dando 1,4. Para o meu resultado ser 1,4, sei lá, tem um valor aleatório aqui. Agora, do N1 para o N2, para ele ser 1,9, o resultado está aumentando. Para esse cara aumentar, para o resultado dessa divisão aumentar, só é possível se o N2 diminuir, certo? E se meu N2 diminui, certo? Se meu N2 diminui, a velocidade de propagação aumenta, certo? Se meu N2 está diminuindo, é porque a velocidade de propagação no meio 2 está aumentando. Então, a velocidade de propagação no meio 2, ela aumenta. Lembrando sempre que N é igual a C sobre V. Se essa parte de baixo aumenta, são inversamente proporcionais. Se a velocidade aumenta, o índice de refração diminui. Certo? Então, se está diminuindo o índice de refração, está aumentando o resultado dessa minha conta, está ficando maior. Então, se a velocidade é maior, então pensa no seguinte, lembra do exemplo? Ele está indo, ele tem uma velocidade, ele dá é aquele clássico, dá uma seguradinha, vem para perto. Agora, se a velocidade está aumentando, ele está fazendo o quê? Ele não está freando tanto, ele não está vindo tão para perto. Ele está fazendo com que a velocidade aumente. E se a velocidade aumenta, esse ângulo de refração, certo? Ele vai sempre se afastar da normal. Quanto maior é a velocidade do meio 2, mais ele se afasta da normal. Quanto maior é o N2, menor é a velocidade, mais perto da normal.
Então, se menor é o N2, é porque a velocidade é maior, ele vai ficar um pouquinho mais distante da normal, certo? Então, esse raio de propagação, ele direcionou-se para a superfície de separação, que é essa daqui, ó. Então, o raio, ele direcionou-se para a superfície de separação. E por que ele direcionou-se para a superfície de separação? Porque ele ganhou velocidade. Ele ganhou velocidade fazendo com que o N2 diminuísse. E fazendo com que o N2 diminuísse, ele conseguiu disparar com uma velocidade um pouquinho maior. Então ele vem para cá, só que como esse camarada está aumentando a velocidade, ele está vindo mais para perto da superfície de separação. Lógico que aqui está exagerado, gente, tá bom? Se tu olhar o meu θr, ele está maior que o θ1. Tá bom? Eu exagerei só para a gente enxergar que ele tem que disparar para cá. Fosse pegar um exemplo mais legalzinho, mais realista do processo, quando o meu N desce 1,4, tá? Só para não te deixar na dúvida, tem o nosso incidente aqui, tem o θ aí, tem a nossa normal. Então, quando o meu N é igual a 1,4, ele estaria por aqui, ó. Aqui minha razão N2 sobre N1, N1 sobre N2 é igual a 1,4 nesse raio. Tá bom? Porque meu N2 é maior, então meu N2 é menor, então ele vai dar essa relação aqui. Então eu tenho o θr. Agora o que ele está fazendo é ganhar um pouquinho só de angulação. Ele não está ganhando tanto, igual está aqui, ó. Esse ângulo ele não fica maior do que o incidente, mas ele dá uma anguladinha um pouco mais. Ele fica um pouquinho maior. E se ele fica um pouquinho maior, nesse caso aqui eu tenho N1 sobre N2 igual a 1,9. Então ele vai ficar 1,9 nesse caso, porque ele deu uma leve afastadinha, mas não superando o θ incidente. Então ele deu uma leve afastada, 1,9 para ele. Então ele se aproxima da superfície de separação.